Ela disse que o marido recebeu uma mensagem de uma mulher chamada Ana, às 2 horas da madrugada, e falava: Boa noite, sonha comigo. Só que ela disse que não conhecia nenhuma Ana. Então ela começou, a procurar quem era essa Ana. E olha só quem que era essa Ana. E eu, que sempre fui contra a gente invadir a privacidade do outro e mexer no celular sem permissão. Eu tinha essa bobeira, sabe? Pois é. Até que um dia, de madrugada, o telefone do meu marido vibra. E ele estava dormindo e aí caiu a notificação. Na hora que caiu a notificação, era a Ana. Uhum. Que Ana? Você conhece? Porque eu não conhecia nenhuma Ana. E a Ana dizia assim pra ele: Dorme com Deus, sonha comigo. Pois é, gente. Quem é essa Ana? A minha vida, a partir daquele dia, ela foi direcionada a descobrir quem era aquela Ana. Porque não adiantaria eu perguntar pra ele quem era aquela Ana. Por quê? Nós tínhamos um combinado entre a gente, sabe? Nós já éramos casados há 7 anos quando isso aconteceu. Uhum. A gente estava até planejando, né? Porque eles diziam que quando o casal completasse 7 anos, as coisas iriam acontecer e coisa e tal. E realmente aconteceu. E aí o que acontece? Nós não tínhamos filhos, a gente estava planejando, né? Quando nós tivéssemos 8 anos de casado, a gente começar a preparar para ter os nossos filhos, porque a gente queria viver, né? A nós viajar bastante, curtir bastante, para depois a gente dar realmente atenção para os nossos filhos. Só que aí o que acontece? Nós sempre tivemos muita liberdade um com o outro, de falar sobre tudo, de conversar sobre tudo. Eu acreditava que a gente não tinha segredos, porque isso pautava dele. Ele sempre falava que não tinha segredos. Às vezes, gente, na maioria das vezes, ele deixava o celular em cima da mesa pra eu poder mexer. Às vezes, quando eu queria mexer, ele falava assim: pode mexer à vontade, não tem problema. O telefone, eu sabia a senha do telefone dele. Então, assim, eu imaginava que não seria nada, que ele nunca teria nada, que ele não teria coragem. E se me traísse, se fosse, não iria ser pelo celular. Então eu não mexia no celular dele, eu não achava necessidade. Como eu não tinha nada no meu e ele mexia no meu a hora que ele queria, eu não achava que ele iria fazer alguma coisa, né? Pois é, mas aí o que acontece? Os tempos foram se passando, eu nunca desconfiando de nada, e não havia motivos para desconfiar de nada. Nós continuávamos o mesmo casal apaixonado, nós continuávamos com os mesmos sonhos, planejando as mesmas coisas, viajando, curtindo a vida, indo pra balada, sabe, indo pros barzinhos, pra shows, coisas que a gente gostava de fazer, porque a gente tinha um gosto muito comum, a gente era muito parecido. Gente, a gente era um casal assim, ó, quase perfeito. Até o dia que apareceu a dona Ana. E aí, o que acontece? Naquela noite, vou falar assim, naquela semana aconteceu algumas coisas diferentes, mas eu não. Como é que eu posso explicar pra vocês? Eu não prestei atenção, sabe? As coisas já estavam dando sinais, mas eu acho que eu não desconfiava. Naqueles dias ali pra trás, ele mudou a senha do celular, mas eu não questionei, eu não perguntei. Assim, porque ele que me disse que havia mudado. Ele virou pra mim e falou assim: amor, eu troquei a senha do celular, porque lá no meu trabalho tem muita gente que parece que já sabe que eu fico apertando muito, então eu mudei, tá? Depois eu te passo a senha. Eu falei assim: tá bom, amor. Ele me comunicou, como eu nunca tinha visto nada, eu não me atinei e não perguntei qual era a nova senha. E o celular começou o quê? A ficar na mesa virado. Mas, né, gente, pra mim era o jeito que ele colocava. Porque eu não pegava o celular dele, eu nunca colocava a mão no celular, então não tinha perigo. Só que aí, nesse dia, o que acontece? Nós estávamos jantando e ele com o celular na mão, mexendo, coisa e tal, na minha frente, tá? Assim, ó, nós sentávamos no sofá e ele mexendo, e ele via vídeo, ele via trem de jogo, ele via um monte de trem lá, e nada de parecer nada de nada. E era assim, normal. Eu do lado dele mexendo no meu, e eu ria das coisas que ele mostrava pra mim. Então, assim, gente, nada, nada. Aí o que acontece? Fomos dormir, namoramos bastante naquela noite, não vou mentir pra vocês, e eu fui dormir assim muito feliz, né? Se vocês me entendem, e ele também virou pro lado e foi dormir. E ele deixava o celular dele do lado da cama. E o meu também ficava do meu lado da cama. E aí, simplesmente, deu um clarão no quarto. E como eu tenho sono leve, eu acordei com aquilo. E quando eu fui ver, era o celular dele que estava chegando notificação. E aí, eu simplesmente fiz assim na cama. Sabe quando você faz assim? E aí, estava escrito lá assim, Ana. Ana, só Ana, não tinha mais nada. Ana. E estava lá, boa noite, sonha comigo. Isso era 2 horas e 17 minutos. Eu lembro direitinho das horas. E ali naquele momento, né, eu fui tentar descobrir quem era a Ana, quem era a Ana. Só que eu pensava, se eu perguntar pra ele, ele não vai me falar quem é. Se eu questionar, ele vai falar que é alguém, vai arrumar alguma desculpa. Então eu preciso descobrir. E aí o que eu fiz, né? No outro dia, acordei como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse visto nada. E comecei a conversar com ele sobre outras coisas e tal. À noite também não perguntei. 3 dias depois, ele estava tomando banho e eu falei com ele que eu precisava olhar um negócio no celular dele. E aí eu cheguei na porta do banheiro e falei assim, amor, eu tô precisando olhar umas fotos que tá aqui no seu celular. Me passa a senha? Ele falou assim, tudo bem, amor. E aí ele me passou a senha. De boa. Gente, assim, como se nada.
E aí é claro que a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Ir lá na Ana. Só que na hora que eu cheguei na Ana, gente, não tinha nada de mensagem. Estava tudo apagado. Só que aí eu fui e peguei o número da Ana, anotei no meu celular e passei o telefone pra ele sem nada. E aí eu fui lá no Pix. E a Ana tinha, gente, um Pix com o número do celular dela, graças a Deus. Pois é. E vocês acreditam que o meu marido fazia vários Pix pra ela? Porque eu entrei lá no Pix. Assim que ele me passou, né, a senha, tudo bonitinho, que eu voltei a mexer no celular dele, eu olhei e tinha. E foi aí que eu descobri quem é a Ana. A Ana simplesmente era... Quando a mulher quer descobrir as coisas, ela tem que ser fria e calculista. Porque se ela fazer aquele algazarra logo, o marido sempre vai negar e vai dizer que não é, que ele não fez nada. Então ela tem que ser fria para descobrir as coisas. Vamos ver a parte 2. Pois é, descobri quem é a Ana, que deu boa noite pro meu marido e disse pra ele sonhar com ela. Gente, como que pode a pessoa enganar a gente por tanto tempo, né? O meu marido que parecia ser aquele homem apaixonado, que parecia ser aquele homem que nunca iria me trair, que me deixava mexer no celular dele a hora que eu quisesse, que não tinha segredos, que me contava tudo, simplesmente recebeu uma mensagem da dona Ana. Estava escrito Ana. E aí, depois de tanto investigar e coisa e tal, coloquei o nome da Ana no Pix. E aí, gente, não tinha como descobrir o CPF dela, mas apareceu o nome dela completo. E aí, quando apareceu o nome dela completo, foi a hora de eu jogar no Google, foi a hora de eu pesquisar. E aí eu pesquiso de lá, pesquiso de cá, fui nas redes sociais e achei um perfil da pessoa que tinha o mesmo nome. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma conta fake e comecei a seguir essa Ana. E essa Ana, gente, ela era bem dada, sabe? Ela era bem falante, era uma mulher bem extrovertida, vivia fazendo stories e coisa e tal. E aí eu fiquei esperando, porque ela fazia muitos, então alguma hora ela iria dar as caras por ali, né? Acompanhada de alguém. Isso eu acreditava. E foi dito e feito. Gente, tô um dia lá vigiando, que eu vigiava ela o dia inteiro. Inteiro. E ela nunca perguntou quem eu era, nem nada. Eu também não falava nada. Eu não curtia nada, eu só entrei lá. E como ela tinha muitos seguidores, eu não sei se ela se olhava essas coisas, não. E aí, um dia o meu marido saiu. Ele disse que tinha as coisas pra resolver na rua, como ele sempre fazia, gente. Ele saía sozinho e vida que segue. E ele foi resolver as coisas dele. E simplesmente ela posta que estava num jantar. Num restaurante. Ela não mostrou o rosto da pessoa, mas ela mostrou a mão. Tinha uma pizza, o jantar era pizza, coisa deliciosa, maravilhosa. Tinha uma pizza, o prato dela, o prato dele, e os dois com as mãos assim em cima. E a mão do meu marido eu reconheci na hora, mas foi na hora. E aí eu simplesmente vi a localização que ela colocou, ela marcou, né, o restaurante que eles estavam lá, e na hora eu peguei um carro e fui atrás. Não dei chance pra nada, pra explicação pra nada. Eu fui atrás. E quando eu cheguei lá, meu marido estava assim, gente, realmente comendo uma pizza com a Ana. Eu simplesmente entrei, puxei uma cadeira, sentei, dei boa noite pra ele, boa noite pra Ana, e perguntei pra ele, falei assim, a pizza tá gostosa? Aí ele, meu amor, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, a pizza tá gostosa? Eu posso te explicar, eu posso explicar. Aí eu virei e falei assim, Ana, é você? Aí ela disse assim, sim, sou eu. Eu virei e falei assim, pois é, eu só vim aqui falar pra vocês que vocês tenham um bom apetite, que vocês tenham um bom jantar e que você leve ele pra sua casa a partir de hoje, tá? Porque a partir de hoje ele não entra mais na minha casa. Gente, aquele homem ficou desesperado, aquele homem veio atrás de mim, tentando me pedir desculpa, tentando me pedir perdão, tentando explicar o que estava acontecendo, mas eu simplesmente, claro que eu não perdoei, claro que eu não aceitei. A Ana, a gente trabalhava com ele e eles, né, não conversavam muito pelo celular porque eles conversavam no trabalho e eles tinham horários. Então ela não podia mandar mensagens pra ele a qualquer horário porque ela sabia que ele era casado. Eles não trocavam mensagens, não tinha foto deles, né, no celular, não tinha foto nada. Ele nunca marcou nada dela, ele nunca tirou foto com ela. Se ela tirou, eu não vi, mas nunca achei nada deles no celular. Foi simplesmente aquela mensagem daquele dia, sabe? E eu contei isso, né, para minhas amigas, elas falaram que eu fui muito inteligente, muito sangue frio, mas nessas horas a gente tem que ser assim. Porque eu já vi muitas amigas minhas sendo taxadas de loucas porque descobriram a traição e o homem dizia que era mentira, que era mentira. Ele tentou de várias formas me pedir perdão, dizer que aquilo não tinha acontecido, ou que se aconteceu, foi naquela noite, eu tava interpretando mal, sabe? Eu não sei o que acontece, gente, entra na cabeça do homem, porque eu fui lá, eu vi os dois juntos e ele falou pra mim que eu estava entendendo errado, sabe? E a partir daquele dia eu me separei, não deixei ele entrar dentro da minha casa naquele dia, falei pra ele no outro dia que ele poderia entrar pra pegar tudo que era dele e ir embora. A gente não tinha filhos mesmo, não tinha muitas coisas pra dividir e coisa, porque a gente gastava o nosso dinheiro viajando, passeando, a gente não tinha uma casa, a gente pagava aluguel e, gente, eu vivo muito bem, eu consigo dar conta de tudo, sabe? Graças a Deus, e ele está vivendo a vida dele. Se ele está com a Ana ou não está, eu não estou nem aí. Só que eu aprendi uma coisa, não confiar cegamente em ninguém, até em quem deixa você ver tudo, porque às vezes parece que a pessoa não tem nada pra esconder, né? Mas no fundo tem. Essa mulher foi totalmente fria e calculista. Não é toda mulher que consegue driblar o homem desse jeito e desmascarar, não. Porque logo ela fica com raiva aí
se extrapola já, fica irritada, sabe? E aí não pensa, não raciocina. E aí lógico que o cara vai negar, vai negar, vai negar. E aí não vai ser descoberto. Se todas as mulheres agissem desse jeito quando desconfiam de uma traição, todas descobririam. Mas com essa opinião, o que você achou dessa história? Eu achei ela muito inteligente, pensou muito logicamente, pensou com a lógica e chegou ao ponto que ela queria, né? E é engraçado que por causa de uma mensagem, ela foi indo e acabou descobrindo a verdade. Mas com essa opinião, o que você achou? Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!